Senhor, irmãos, estamos aqui novamente com mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos apresentando esta obra, O Guia Profético para o Fim dos Tempos, de Timothy Paul Jones, da editora CPAD. Então, irmãos, estamos aqui com o Guia Profético para o Fim dos Tempos, de Timothy Paul Jones, editado pela editora CPAD. Um guia sobre o fim dos tempos, mais um material sobre escatologia bíblica. Sobre o que fala esta obra? O Guia Profético para o Fim dos Tempos é uma revisão fácil de entender a respeito do final de todas as coisas. Essa obra explica os ensinamentos bíblicos sobre o fim dos tempos, elucida os pontos de vista dos cristãos ao longo dos séculos e analisa as diferentes maneiras em que os cristãos de hoje interpretam as profecias sobre o fim dos tempos. Gráficos, quadros, ilustrações, fotos e mapas ajudam você a ver o quadro geral. Ele contém explicações e ilustrações das mais diversas formas para 4 maneiras como os cristãos interpretam o livro de Apocalipse. A profecia de Daniel referente a 70 semanas a partir de diferentes enfoques. 4 principais pontos de vista dos cristãos acerca do fim dos tempos. Esse livro fala sobre 4 perspectivas: amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, dispensacionalista e pré-milenismo histórico. Então o livro, o enfoque é esse, trazer 4 principais pontos de vista dos cristãos atuais. Termos relacionados ao livro de Apocalipse, como a besta, 66, milênio e anticristo, Armagedon e tribulação. Também uma linha do tempo e gráficos acerca dos eventos ligados ao fim dos tempos, a partir da perspectiva dispensacionalista e não dispensacionalista. Os ensinamentos de Jesus em Mateus 24, conhecidos como Sermão do Monte da Oliveira, e 2 maneiras de entender cada passagem: guerras, rumores, guerras, terremotos e tribulação. 2 pontos de vista sobre o templo do fim dos tempos. 4 maneiras de entender a visão do tempo de Ezequiel. As mais importantes crenças a respeito do fim dos tempos defendida por todos os cristãos. Então está aqui o autor desta obra, Dr. Timothy Paul Jones, escritor premiado, tem grau de bacharel e mestrado em literatura bíblica e ministério pastoral, bem como doutorado em liderança educacional. Ele é professor do Seminário Teológico Batista, em Kentucky, e em 2010 ganhou o prêmio Livro Cristão do Ano. Então aí nós temos esse livro aí. Ele tem aproximadamente 364 páginas. Vamos a ele. Está a Guia Profética para o Fim dos Tempos. O sumário. O sumário é importante. Então ele é dividido, esse livro, em 4, esse guia em 4 sessões. Primeira sessão, o que é mais importante quando se trata do fim do mundo. Então, 5 capítulos, mantendo os olhos na direção certa. Apocalipse de hoje e de ontem, em que os cristãos concordam quando se trata do fim do mundo. As palavras que você precisa saber quando se trata do fim do mundo e o que acontece depois do fim. Isso aqui é um histórico sobre Apocalipse. Aqui na seção 2 fala sobre o fim do mundo no Antigo Testamento, as passagens, os livros que falam sobre o fim do mundo. Como o começo aponta para o fim, o reino que era e o reino que ainda será, a perspectiva profética, a visão dupla de Daniel,
o mistério das 70 semanas. O fim do mundo no Novo Testamento, em vermelho, porque as pessoas não reconheceram o Messias prometido, o que Jesus disse sobre o fim do mundo, o elenco do fim dos tempos, os heróis, o elenco do fim dos tempos, os vilões, entendendo o livro de Apocalipse. E na última sessão, as 4 maneiras de o mundo acabar. Então, fala sobre a visão dos amilenistas, o pós-milenismo, o pré-milenismo dispensacionalista, o pré-milenismo histórico e no final um guia rápido dos 4 pontos de vista sobre o fim dos tempos. Cada cor dessa também é fácil de você identificar por aqui, ó. Então estão as 4 cores aqui. Então através das cores você já consegue achar o capítulo. É um livro aí muito bem feito, com muitas tabelas, muitas fotos, muitas imagens, aquele papel de revista fotográfico. Então uma obra aí com letras boas de se ler, não é um livro cansativo, livro com muitas imagens, muitas fotos. Então aqui sempre esboço com as 4 visões do final dos tempos, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo. Então fala a diferença que cada um pensa. O fim do mundo no Antigo Testamento. O que é mais interessante é no final aqui, que traz sobre essas perspectivas. Então o capítulo 16 fala sobre o amilenismo. Então conta a história, os principais historiadores, teólogos que pensavam dessa maneira e explica o que o amilenismo pensa. Depois nós temos aqui, capítulo 17, o pós-milenismo. Também o autor escreve da mesma forma, trazendo esboços, trazendo história, os primeiros teólogos que pensavam dessa forma. Depois o pré-milenismo dispensacionalista. Também aqui fala sobre os principais teólogos, como aqui Scofield. Aqui fala sobre as dispensações de Scofield e aqui de Darby. E aqui as dispensações. E aqui o que o dispensacionalismo fala sobre o anticristo e o templo, o arrebatamento e a tribulação, a grande tribulação e o Armagedon, o arrependimento de Israel e a volta de Jesus, de onde surgiu o pré-milenismo dispensacionalista, que está o John Nelson Darby, e aqui o pré-milenismo histórico. Então um guia aí maravilhoso. Nós temos aqui no final capítulo 20 um guia rápido dos 4 pontos de vista sobre o fim dos tempos. Então o que é milenismo, o que os amilenismos enfatizam, o que os amilenismos concordam, quais os textos bíblicos, quando ele tornou-se popular, quais os amilenistas de renome, pós-milenismo, também da mesma forma, o que é, quando o pós-milenismo tornou-se popular, quais são os pré-milenistas de renome, pré-milenismo dispensacionalismo, o que é, o que eles pensam, o que eles enfatizam, quais os textos bíblicos que usam, quais são os pré-milenistas dispensacionalistas de renome.
pré-milenismo histórico, o que é o pré-milenismo histórico, o que eles enfatizam, quem são os pré-milenistas históricos de renome, 4 pontos de vista sobre o fim dos tempos. Então aqui está um resumo do guia. E aqui está as notas de todos os capítulos. Então estamos aqui com essa obra maravilhosa, um guia para que a gente venha entender todas as visões atuais sobre o fim dos tempos. Eu agradeço por você ter assistido este vídeo e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.